Fala pessoal, hoje é dia 19 de abril, terça-feira a gente está começando mais uma reunião matinal. A gente vai comentar aqui os principais destaques aqui no mercado doméstico, falar um pouquinho de mercado lá fora, mercado global, comentar sobre as empresas e fluxo aqui na XP. Mas começando aqui pelos destaques domésticos, a gente tem a questão do rito do impeachment lá no Senado. O Gustavo vai comentar um pouquinho melhor, mas basicamente o Renan e o Lewandowski vão definir juntos ali todo o cronograma dessa fase no Senado. A gente teve também uma notícia relevante do Cerveró ligando o Renan à propina na delação premiada. A gente também teve e vai continuar tendo, né, toda aquela especulação sobre os nomes dos possíveis novos ministros aí do Temer num eventual governo de transição. Lá fora a gente teve expectativas na Alemanha acima do esperado e também o Fed de Boston falando, mas para comentar tudo isso no detalhe eu vou chamar agora Gustavo Cruz. Bom dia, Gustavo. Opa, bom dia, Kim. Pois é, vamos comentar esses destaques hoje um pouquinho mais na parte internacional. Parte doméstica já dando aquela acalmada depois de várias semanas na expectativa da votação na Câmara, né? Mas vamos lá então, a gente teve hoje o índice ZEW de expectativas econômicas na Alemanha, ele passou de 4,3 para 11,2 em abril, a expectativa era de passar de 4,3 para 9, então veio melhor do que o esperado e está fazendo com que o DAX, a bolsa na Alemanha, está se destacando frente às outras na Europa. E as bolsas na Europa e tanto as bolsas na Ásia encerraram hoje em alta, muito puxadas pela calma em torno dos preços de petróleo. A gente está tendo uma greve no Kuwait que está fazendo com que os preços se recuperem e também isso está puxando bastante as expectativas para cima. Então, só os preços de petróleo já fizeram com que as bolsas avançassem. Aí, soma-se a isso o fato de os indicadores terem vindo melhor do que o esperado. Esse principalmente na Alemanha. A gente também teve uma pesquisa de opinião no Reino Unido sobre a permanência ou não na União Europeia e depois de um tempo com a saída da União Europeia avançando hoje na pesquisa do The Telegraph, a permanência ganhou com 52%, a pesquisa mostra a permanência vencendo a saída da União Europeia, enquanto só 43% defendem a saída da União Europeia. Isso também puxa as bolsas para cima, porque traz um sentimento de menos risco no médio prazo, visto que a gente está praticamente a 2 meses da votação, no dia 23 de junho. Um outro ponto aí, puxaria um pouco mais para a versão ao risco, mas na verdade não está puxando tanto, mas é importante destacar, todo mundo ficar um pouco atento. Esse comentário do Fed Boston, do presidente do Fed Boston, o Eric Rosengren, ele é um dos caras que mais defende que demore um pouco mais para a elevação na taxa de juros, então isso tem um peso extra porque ele falou justamente o contrário. Ele falou que os mercados não estão precificando corretamente as altas de juros que devem ocorrer ao longo do ano. Ele está falando que os mercados estão desconsiderando essas altas e que na verdade deveriam estar considerando mais, deveriam estar botando um maior peso nas próximas reuniões. Então, interessante ficar atento às falas do Fed, porque justamente um dos caras que menos defende essas altas de juros está falando que os mercados estão incorretos. Indo para a parte doméstica agora, a gente tem o rito do impeachment sendo definido pelo Renan e pelo Lewandowski. Hoje vai ter a leitura do processo no Senado. A casa, então, depois, ainda não tem, os prazos não são muito certos, ninguém sabe se os prazos que devem ocorrer são em termos de dias úteis ou não, dias corridos. Então está muito indefinido ainda, mas de qualquer forma o próximo passo seria formar a comissão especial para depois votar o parecer do relator e aí por fim a primeira votação a plenário com todos os senadores votando. Por enquanto as pesquisas estão praticamente iguais entre os jornais do Globo, Estado e Folha de São Paulo. Falar aqui como que está o da Folha, 48 senadores estão a favor do impeachment, 19 são contra, 5 indecisos, 3 não responderam e 6 que não revelaram o seu voto. Então, acompanhar nos próximos dias, um dos é o Fernando Collor, que hoje já deu uma declaração bem contrária à presidente Dilma, então provavelmente ele já estaria nos votos a favor. Antes de devolver para o Kim, 2 destaques, o Renan Calheiros agora vai ser com certeza o centro das atenções, agora sai do Cunha e vai para ele porque ele é o presidente do Senado, e hoje já teve um destaque negativo para ele. Ontem a gente teve o Néstor Severoes, diretor internacional da Petrobras, citando o Renan Calheiros na sua delação. Ele citou que o Renan
ligou o Renan uma propina de 6 milhões de dólares, então mais pressão em cima do Renan, que é tido pelo governo como um dos seus defensores, um dos seus aliados. Agora um pouquinho mais de pressão. E por último, com certeza nas próximas semanas a gente vai ver mais nomes sendo ligados a possíveis ministérios do Michel Temer, mais possíveis políticas de como ele pretende conduzir a economia caso ele realmente chegue à presidência nos próximos 2 anos. Então hoje a gente tem alguns destaques. Hoje 2 novos nomes surgiram na coluna da Mônica Bergamo na Folha de São Paulo. Paulo Scaff seria o substituto do Armando Monteiro como ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. E Antônio Cláudio Maris de Oliveira como possível ministro da Justiça. São os 2 nomes novos, depois de todos aqueles que a gente já escuta bastante, como José Serra na Saúde, como ministros do PSB, e também em torno da Fazenda, a novidade é que o Arminio Fraga teria com certeza colocado que não assume. De qualquer forma, o Temer segue falando que vai enxugar ministérios e que vai dar prioridade para ministérios na parte da economia e infraestrutura, e na parte social ele está deixando o mais claro possível que não vai mexer em nenhum benefício social, porque é um dos pontos que o PT está mais batendo em cima do Temer. Agora sim vou devolver para o Kim, a gente se vê novamente amanhã aqui na Infomoney. Com você, Kim, tenham todos um bom dia. Obrigado, Gustavo. Obrigado pelas informações. Passando aqui para o painel corporativo, começando com os bancos públicos e ainda pegando esse link de um eventual governo Temer, os executivos de tanto do Banco do Brasil como da Caixa já preocupados ali com o futuro dos seus cargos, já que sabidamente, historicamente, o presidente ele tende a colocar nomes de confiança nesses postos estratégicos. Então os executivos já um pouco preocupados, não é para menos porque esses presidentes são novos, ali pouco mais de 1 ano e começando o projeto. Em termos estratégicos, teoricamente é ruim, porque você fica quebrando essa questão de gestão, mas o mercado vê com bons olhos essa mudança aí, teoricamente com nomes que o Temer vai colocar ali no Banco do Brasil e Caixa. Então é um pouco disso que está acontecendo nos bancos públicos. Tá? Passando para a BR Malls, algumas notícias aí de uma possível negociação. Ela teria contratado o Itaú BBA para negociar uma venda de uma parte da sua participação aqui para o fundo americano Blackstone e outros interessados. Então ficar de olho ali. A gente está vendo muita consolidação ali na parte de shoppings, aquisição de participação, principalmente dos estrangeiros, então ficar de olho em BR Malls. Partindo aqui para Vale, os minoritários no conselho, né? A CVM autorizou ali na próxima reunião, no dia 25 de abril, os minoritários ali brigarem por uma vaga no conselho de administração da Vale. E para terminar, no setor de papel e celulose, a Suzano aí algumas matérias comentando que ela já está avaliando alguns ativos, tanto aqui no Brasil como fora. Lembrando que ao longo do tempo, né, ao longo dos últimos trimestres, a empresa tem desalavancado, então o nível de dívida já se reduziu bastante. Ela conseguiu um bom fluxo de caixa com toda essa questão do dólar para cima durante o ano passado, então ela é disposta a olhar ativos tanto aqui como lá fora, mas ela já comentou que não vai abrir mão da parte de papel, né? A gente fala muito de celulose, preço da celulose, dólar, mas também ela vê como peça importante da estratégia ter essa exposição doméstica a embalagens e papel. Essa foi a notícia da Suzano, tá, pessoal? Então, no painel corporativo é isso. Passar agora para a parte de fluxo. Fluxo aqui na casa, fluxo na XP no dia de ontem. Os locais terminaram net vendidos em 85 milhões de reais. Destaque na compra para CETIP e BBSE. Destaque na venda para Banco do Brasil, Petro, Vale, Bradesco e GGBR. Os estrangeiros eles terminaram net vendidos em 6,4 milhões de reais. Destaque na compra para Ultrapar, GGBR e Itaú. Destaque na venda para Petro, BBSE, Vale, Itaúsa e Suzano. Esses foram os principais destaques aqui na nossa mesa de fluxo ontem. E também a gente teve alguns destaques na mesa de BTC, a mesa de aluguel, então com muita demanda de short para R-Log. A gente teve também CSN, depois dessa esticada ali, difícil de achar aluguel de acordo com a nossa mesa, BR Malls e GGBR. Então esses foram os principais destaques da mesa de BTC. E assim eu vou terminando agora a nossa reunião matinal. Lembrando que hoje, mais tarde, a gente tem o Batalha do Século, a gente vai falar um pouquinho
de fundamento e análise técnica para vocês bater um papo, mas esses foram os principais destaques aqui no nosso mercado, lá fora e também com as empresas, tá, pessoal? Então a gente se vê daqui a pouquinho. Um bom dia a todos e bom trabalho.